Saudações rubro-negras flaginianas. Compare os públicos e receitas dos jogos do Flamengo no Maracanã na Taça Guanabara em 2024 e 2025. Mas antes de tudo, meu querido, deixe o seu like, se inscreva no canal, seja um flagenial, acione o sininho da notificação e fique sabendo de tudo do mais querido, mais amado, mais idolatrado Flamengo. Apesar de polêmica dos preços dos ingressos, média de arrecadação teve diferença de 11 mil reais. Por redação do GE, dono da melhor campanha do campeonato carioca, o Flamengo conquistou a Taça Guanabara no último sábado com uma goleada acachapante de 5-0 sobre o Maricá. Mas nem tudo foi festa. Na arquibancada do Maracanã, muitos espaços vazios chamaram a atenção. O público presente foi de 29.544 torcedores, cerca de metade da capacidade do estádio. Na semana passada, os torcedores organizados, da torcida organizada do clube, decidiram fazer um protesto contra o preço dos ingressos e não ir ao jogo. Em campo, após a conquista do Flamengo, o presidente Luiz Eduardo Batista, o BAP, comentou as críticas e se defendeu a política, sobre os valores. Vou colocar aqui, pessoal, então agora, o vídeo do BAP, onde ele fala sobre os ingressos, tá? Olha, o Rio de Janeiro, ele naturalmente é menos competitivo do que outros estados. O torcedor quer um time classe A, um time excepcional, pagando preços de ingressos que os custos atuais não permitem. É tão simples quanto isso. Então, São Paulo não tem gratuidade, São Paulo não tem meias entradas como tem no Rio de Janeiro. Os preços aqui são 35%, 40% mais baratos que São Paulo e todo mundo reclama. Está tudo caro no Brasil. Para ter o time que a gente tem, dificilmente seria mais barato do que isso. O que vai acontecer quando a gente for jogar contra times grandes durante o Campeonato Brasileiro, essa é a base de preço que a gente vai ter. Talvez, pela sensibilidade dos torcedores, isso possa parecer mais barato lá na frente. Mas os custos do Maracanã, os custos do Rio de Janeiro, os custos do time do Flamengo, do futebol hoje em dia, que estão inflacionados, não dá para praticar menos do que isso. Menos do que isso a gente perde dinheiro, e aí você não pode ter um time como que a gente tem hoje aqui, alegrando o coração de 45 milhões. Bom, pessoal, vamos continuar então aqui. O GE levantou, pessoal, os públicos, tá? E as receitas líquidas que o Flamengo teve em jogos no Maracanã ao longo da Taça Guanabara de 2024 e 2025. Para comparação, no ano passado, a média de pagantes no estádio foi de quase 20 mil a mais. Mas a média de lucro foi praticamente igual. Só 11 mil de diferença. Vamos ilustrar aqui, pessoal, com as tabelas, tá? Vamos lá, peraí. Aqui, ó, vamos lá. Aqui, ó. Jogos do Fla no Maracanã na Taça Guanabara de 2024, Vasco 0, Flamengo 0. Público pagante 54.130, receita 358.285,89 centavos. Flamengo 1, Vasco 0, 44 mil pagantes, e uma receita de 208.107.046, tá? Flamengo 3 e Boa Vista 0. Aí teve um prejuízo de 46.757,52 com 40 mil pagantes. Flamengo 4 e Boa Vista 0. 35 mil pagantes e média de 238.276,77 mil reais de prejuízo, tá? Flamengo 2, Fluminense 0, 51.966 pagantes, R$ 443.376,65 de lucro. Flamengo 3, Madureira 0,
60.292 mil pagantes, 347.396 reais e 0 centavos, né? De lucro. Então aqui, pessoal, a média, tá, de receita líquida foi 178 mil reais, né? E a média de público pagante 47,8 mil, tá? Agora vamos ver da Taça Guanabara de 2025, tá? Público pagante, Flamengo 2, Sampaio Corrêa 0, 17.863 pagantes, tá? Prejuízo de 255.438,29 centavos. Tá? Flamengo 1, Botafogo 0. Tá? Deixa eu mudar a tabela aqui que eu acabei esquecendo, tá? Botafogo 0, tá? 30.876 pagantes, 164.670,86 de lucro. Flamengo 2, Vasco 0, 41.604 torcedores pagantes, 371.954,17 de renda. Flamengo 5 e Maricá 0, que foi agora o último, né? Jogo, 27.151 pagantes, 198.276 reais, 31 centavos foi o lucro. A média, pessoal, de receita líquida foi de 167, tá? R$ 1.506,17. A média de público pagante, 30.000,4, tá? Mil pagantes. Em 2024, pessoal, o Flamengo, né? O Flamengo teve 2 jogos de prejuízo na Taça Guanabara. R$ 238.276,77 contra o Boa Vista, tá? 46.000, né? R$ 756,52 diante do Volta Redonda. Na temporada atual, o prejuízo se repetiu contra o Sampaio Corrêa de R$ 255.436,29. Com preços mais baixos, né? O jogo do título da Taça Guanabara em 2024 deu lucro de 75% maior. Tô falando brincadeira não, 75% maior. Eu vou repetir aqui, ó. Com preços mais baixos, jogo do título da Taça Guanabara em 2024 deu lucro de 75% maior. Se a comparação, num geral, mostra que a queda de público pouco afetou os cofres, a gente viu aí 11 mil reais, né, do Flamengo, analisando só os jogos das conquistas da Taça Guanabara, há uma grande diferença, tá? O cenário era praticamente o mesmo. O rubro-negro, ano passado, entrou em campo contra o Madureira, já virtualmente campeão, e carimbou a taça com uma vitória tranquila por 3-0. Os bilhetes de arquibancada com valor cheio custavam na época de 50 a 120 reais. Aquela partida teve um público pagante de 60.292 pagantes e gerou uma receita líquida, né, de R$ 347.396 ao rubro-negro. Ou seja, 75% a mais do que os R$ 198.276 que o clube lucrou diante do Maricá. Jogo que teve ingressos de arquibancada a preços de 60 a 140. Então, pessoal, essa falácia de que tem que colocar preço de ingressos altos não bate, porque o quanto maior cheia a casa é melhor em termos de faturamento também. Apesar de toda a atmosfera, um estádio, né, lotado dá uma atmosfera muito melhor para os jogadores desempenhar seu futebol. Isso aí eu não tenho dúvida, né? Agora aqui eu vou colocar
um trecho aqui da torcida organizada, né? Que eles colocaram. Pera aí, só um minutinho aqui, ó. Nos preocupa que já no estadual esses preços estejam sendo aplicados. O que será que nos espera, né, em torneios mais relevantes? Diz um trecho da nota divulgada por 8 organizadas antes da partida contra o Maricá, que contou com ingressos custando entre R$80 e R$140 na tarifa cheia. Só vou abrir um parênteses aqui, como sempre, né? A gente aqui dá a notícia, mas a gente também dá a nossa opinião aqui no canal. Isso não vai mudar, tá? No vídeo passado, nós falamos aqui no canal que iríamos ficar de olho nessa história dos altos preços dos ingressos. Vou repetir o que eu disse aqui. O Flamengo é do povo. Sempre defendi essa ideia e não vou mudar de opinião. Já critiquei diversas vezes a antiga gestão, que tentava se perpetuar, né, no poder e afirmava que o clube tinha donos, os conselheiros, né? Agora vemos outra diretoria tentando elitizar o Flamengo. O Flamengo só existe porque tem a maior e mais apaixonada torcida do Brasil. Será que teremos mais um presidente que se coloca acima da nação e até mesmo acima do próprio clube? Os ingressos precisam ser mais acessíveis para que todos os torcedores possam acompanhar de perto o Flamengo. Se o pensamento é ganhar mais dinheiro com ingressos, pelo que vimos, com os números que apresentamos, baixar os ingressos é a maneira mais eficiente de ter menos prejuízo. Mas o Flamengo não é só dinheiro, pessoal. O Flamengo é povo. É ridículo o Flamengo jogar para 27 mil pagantes, como aconteceu contra o Maricá. Preste a conquistar seu 25º título da Taça Guanabara. É patético. Uma diferença de R$11 mil. E estádios vazios em vários jogos. Pessoal, isso é para se pensar. Talvez a gente tenha que deixar de ir a alguns jogos. Será isso? Será isso que eles querem? Elitizar, como o Mauro César falou? Elitizar o público? Daqui a pouco a gente vai estar pagando R$500 na entrada de ingresso. Eu concordo, sim, com esse movimento das torcidas organizadas. Eles têm lá seus defeitos, a gente sabe qual que é os defeitos que eles têm, a gente não apoia, né, o que eles fazem, principalmente na porta do CT, quando as coisas não andam bem. Isso aí é um exemplo. Mas dessa vez, eles fizeram certinho, sem pancadaria, sem briga, sem palavrões. Eles foram lá e deram o recado deles, e o recado muito bem dado, e a gente tem que ficar de olho nisso. E aqui no canal a gente vai continuar falando sobre isso se não for ajustado esses preços. Beleza? Pessoal, vamos ficando por aqui. Obrigado por flamengar comigo. E lembre, o único rubro-negro que existe é o Flamengo. O resto é tudo vermelho e preto. Não se esqueça, antes de tudo, deixe seu like, se inscreva no canal, seja um Flá genial, acione o sininho da notificação e fique sabendo de tudo. Do mais querido, mais amado ou mais idolatrado Flamengo. Que Deus ilumine os passos de todos nós. Saudações rubro-negras! Até mais!